E aí, pessoal, a agitada reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio. Números, números e mais números, impressionantes em alguns pontos, positivo e negativo também. Nós vamos falar a partir de agora do que aconteceu e de todo o relatório que foi ontem descrito na reunião do Conselho do Grêmio. Preparem-se, tem muita informação por aqui. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é do ativo. A gente está precisando de energia? Pois aqui está a solução. Ativo Gladiador, Ativo Ultra. Aqui você tem energia o dia todo. Aqui é para hora H. Na descrição do vídeo você tem o link que leva para o WhatsApp do pessoal do Ativo. E aí você vai comprar 100% natural, sem contraindicação e com a garantia de que você não irá falhar. Vá lá, compre o Ativo e esteja sempre firme. Gente, reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio. Uma série de relatórios foram quase que colocados aí para que a gente entendesse o tamanho das finanças do Grêmio, da realidade do Grêmio, do que o Grêmio tem pela frente, do que o Grêmio está fazendo para mexer. Tem pontos muito positivos e tem, claro, pontos muito negativos. Relatório apresentado pelo CEO do Grêmio, que colocou todo o trabalho do ano passado, criou 2 relatórios bem distintos e que desenvolveu um raciocínio que a gente pega aqui e tenta passar da maneira mais simples, sem muita história contábil, mas para a gente ter uma ideia. O ano de 22 do Grêmio, o Grêmio fechou com um déficit de 96 milhões. 96 milhões. O Grêmio já havia aprovado uma suplementação orçamentária de 55, vocês lembram, lá no mês de agosto, se não me engano, mas o clube não vendeu nada. Aqui já a primeira estratégia de Alberto Guerra. Mesmo com toda a dificuldade financeira, Alberto Guerra preferiu não vender jogadores. Uma informação aqui, o Bitelo poderia ter saído. E Alberto Guerra optou por valorizar o ativo. Ou seja, vamos ficar aqui mais um tempo e depois a gente vai pensar nisso, comprando a bronca. O Grêmio teve, segundo a mesma avaliação, um aumento significativo no passivo, principalmente o passivo circulante, que aumentou mais ou menos 110 milhões. E esse passivo é curto prazo. Essa situação talvez seja a mais preocupante. Em 18, o Grêmio tinha 484 milhões nesse passivo. Em 19, 492. Em 20, 507. Em 21, 516. Em 22, passou para 650, sendo que esses 110 milhões a curto prazo, o que de alguma maneira preocupa. O endividamento bancário do Grêmio também aumentou de forma consistente. O Grêmio perdeu as receitas, a gente já falou sobre isso na Série B. O Grêmio precisou recorrer aos bancos para fechar as contas e não atrasar salários, sobretudo no segundo semestre de 22. Mas o ponto positivo é que o Grêmio tinha uma capacidade de endividamento e ainda tem. Porque o endividamento bancário do Grêmio, até ter que buscar os bancos na metade de 22, era muito baixo. Então o Grêmio tinha capacidade e tem ainda capacidade. Em 22, aqui outro ponto preocupante que a gente precisa tocar. Em 2022, o Grêmio não cumpriu uma regra importante do Profut, que é não se endividar acima de 5% da receita bruta do ano anterior. Nós precisamos ter muita atenção nisso, pois em 23 o Grêmio já prevê um déficit e não poderia superar o endividamento do Grêmio acima desses 5%. Porque senão, a partir de agora, as entidades que cuidam e monitoram os quesitos do Profut podem nos complicar nos financiamentos. Em princípio, não temos nenhum risco de ser eliminado do programa do Profut, mas
temos que ter muito cuidado em 23 e 24 para que isso não ocorra. É importante a gente analisar isso, né? O CEO do Grêmio, como eu disse, faz o seu cenário financeiro, diz que é desafiador o cenário, né? Forte queda de receita, as despesas não conseguiram ser diminuídas, o endividamento do Grêmio virou insustentável. O clube foi muito bem financeiramente até o ano de 20, e a partir de 21 o Grêmio perdeu receita, o que é curioso, e subiu muito as despesas. Então, o ano-chave é 21. Curiosamente, depois da pandemia, né? Depois do grosso da pandemia. Até 2020 a coisa vai bem. Um ponto muito positivo que a gente tem que colocar aqui é o efeito Soares. E aqui a gente começa a ter uma outra ideia, tá? O Grêmio tem números claros do efeito Soares. E isso é muito interessante. O Grêmio foi o clube, isso foi posto no relatório ontem também. O Grêmio teve mais de 2,7 milhões de engajamentos no dia do anúncio do Soares. Foi o quarto clube mais citado nas redes sociais no dia da contratação. O Grêmio já agregou, para você ter uma ideia, tá? E aqui um dado muito legal, tá? O Grêmio agregou de novembro, quando Alberto Guerra assume, até agora, o Grêmio tinha 63.342 e hoje o Grêmio tem 89.400 sócios. Passa de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro de 63 para 89. O que, convenhamos, é um número muito forte. Essa que é, para mim, uma das situações mais legais. Esse número aqui é muito legal também, eu estou falando, óbvio, do efeito Soares. A ascensão de sócio, evidente que ela conta, mas olha esse número aqui, que foi divulgado ontem. O Grêmio, em janeiro de 19, bem, né? O Grêmio vendeu 1.083.000 na loja Mega Store da Grêmio Mania, lá da Arena. Tá? E em janeiro de 20, o Grêmio vendeu 1.071.000. Em janeiro de 21, o Grêmio vendeu 1.195.000. E em janeiro de 22, na Série B, o Grêmio vendeu 744.000. Quanto vocês acham que o Grêmio vendeu no mês de janeiro de 23? 13.800. Quase 4 vezes o que fez em 19. Efeito Soares. Efeito Soares. Impressionante esse ponto. Algumas situações importantes também que já estão sendo definidas pela nova gestão. O CEO do Grêmio cortou pela metade a distribuição de camisas de cortesia que o clube recebia da Umbro. E essas camisas foram enviadas à venda na Grêmio Mania. O que, convenhamos, está certo. Camisa cortesia, ele cortou pela metade a cortesia. A gente não conseguiu saber o número de camisas que ele cortou, mas isso é para acabar com a festa, que é distribuir camisa para qualquer um. Todo mundo compra. Tem que distribuir. Entendeu? Aí a gente chega no orçamento de 23, tá? O Grêmio foi comedido, foi conservador. O Grêmio prevê 408 milhões de receita e já projeta um déficit de 49 milhões. Muitos conselheiros ontem, e alguns eu falei, estavam preocupados, né, com esse déficit no orçamento já projetado. Mas o executivo, o CEO do Grêmio, colocou que existem receitas novas que podem agregar, e falou em participações em vendas do PP e do Wanderson, que a gente inclusive citou aqui no canal, né, que são aquelas vendas para outros clubes, que já se diz que é meio certo, né, o Barcelona comprando o Wanderson e o Arsenal comprando o PP, o que agregaria perto de 40 milhões para o Grêmio, né? Tem receita de marketing trabalhando forte também, e já frutos também desses patrocinadores.
Na Copa do Brasil, o Grêmio projeta apenas a terceira fase, ou seja, tudo que vier acima da terceira fase, o Grêmio agrega acima da receita. O Grêmio, por exemplo, se passar agora pelo ABC, o Grêmio já projeta lucro nessa competição e a gente sabe que essa competição paga muito, né? A preocupação maior que ficou ontem na reunião do Conselho foi descumprir, correr o risco de descumprir o Profut por mais um ano, né? É preciso sempre cuidar disso, né? Fica muito importante que a gente avalie isso. Sobre alguns antecipados, né, alguns recebíveis que o Grêmio tinha e que foram antecipados pela gestão Romildo Bolzan, a mais clara é a antecipação do fixo do direito de TV nos anos de 23 e 24, tá? Como é que funciona isso? O direito de TV é 100%, certo? 40% é fixo, tu recebe já. Os outros são variáveis, venda de pay-per-view e também o lugar que tu tira no Campeonato Brasileiro. Então, essas receitas do pay-per-view e também da colocação no Brasileiro seguem intactas. Já as receitas de TV, que representam 40% de 23 e 24, estão comprometidas, o Grêmio não tem esse dinheiro aí, porque isso já foi comprometido, né? O que é importante da gente falar isso também. Por outro lado, tem um ponto, até eu vou fazer um conteúdo próprio sobre isso, que é o transfer ban, que foi muito falado ontem lá. O Grêmio tentou e negociou parcelamentos até dezembro, o Cerro não aceitou nada, entrou na FIFA e de maneira muito rápida notificou o Grêmio. Levou 2 meses para notificar o Grêmio, mais ou menos. O Grêmio faz cobranças de dívidas importantes e até agora a FIFA não se manifestou, por exemplo. O Grêmio cobra a contratação do Pinares por um clube da Turquia, se não me engano, nada de notificar. E o Grêmio faz cobranças também. Então, se por um lado tem situações ruins, tem coisas boas, acho que eu fiz um levantamento mais ou menos de tudo que a gente pode falar dessa reunião do Conselho. Tem muita informação aqui, divirtam-se. Quem gosta de bastidor, aqui tem um vídeo com muitas informações de tudo que vocês precisam falar. Se a gente for resumir, 96 milhões de déficit, uma projeção de déficit na casa de 49 milhões, números fantásticos que o Soares trouxe para o Grêmio e, claro, preocupações financeiras. O Grêmio que não pode, de fato, sair contratando mais, o Grêmio tem que diminuir o custo e isso parece que está implícito também dentro do trabalho do Grêmio. O Grêmio não faz mais investimentos. Esses jogadores que o Grêmio vai contratar são jogadores oferecidos que o Grêmio vai botar no fluxo de caixa para conseguir tocar. Contratar com grana, pagando na frente, não vai dar esse ano. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.